é dia de falar do X-Salada, patrimônio imaterial de Criciúma, e você vai ver também. Amor e solidariedade. Neste mês de dezembro, o FIC realiza ações em várias instituições pelo país. Compras de Natal devem ser destinadas às lojas físicas. A previsão é realizada pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Ansiedade, estresse e cansaço estão levando cada vez mais jovens à automedicação. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, 1h da tarde, mais 18 minutos. Estamos chegando com mais uma edição do Informe Região. Hoje, sexta-feira, dia de céu nublado, 8 de dezembro de 2023. Pessoal, já de olho, a gente vai falar disso daqui a pouco, da segunda parcela do 13º e nas compras de Natal. O comércio de Criciúma, por exemplo, neste domingo, já começa a abrir em horário especial, das 4 da tarde até as 10 horas da noite. É a oportunidade para você fazer as compras, até as 9, desculpa, até as 9 da noite, para você fazer aí as suas compras de Natal e não deixar tudo para a última hora. Nesse sábado também já tem horário estendido, né, às 5 horas, até as 5 horas da tarde, que é o tradicional sábado mais, e no domingo já começam os horários aí prolongados. Na segunda-feira também o comércio fica até as 9, na outra semana até as 10 horas da noite, também abrindo no sábado e no domingo. Assim como Criciúma, Içara, Uruçanga, Siderópolis, enfim, todas as cidades começa essa movimentação intensa de olho nas compras de Natal. De acordo com uma pesquisa que a gente também vai trazer essa informação logo para você, de acordo com uma pesquisa, assim como em Criciúma a CDL já tinha feito antes, os consumidores pretendem ir mais às lojas físicas do que comprar pela internet, o que pede uma demanda maior de trabalhadores e que estão faltando mão de obra, pelo menos aqui no sul do estado. De acordo com a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas, 1.200 vagas estão abertas em todo o comércio e estão difíceis de serem preenchidas. Ainda tem muito comerciante em busca daquele famoso freelancer para o final de ano, principalmente para essas 2 próximas semanas, e também de olho numa vaga que pode se tornar permanente. Então, atente-se, arrume seu currículo, bata a perna e vá conseguir aí a sua vaga de trabalho, porque tem bastante no comércio local e tem muito comerciante em busca desses trabalhadores que estão aí escondidos. Então, a oportunidade está aí. Quem sabe dezembro seja o começo de uma nova vida para você. Após priorizar o pagamento de dívidas nos 2 últimos anos, o brasileiro deve impulsionar o comércio com a segunda parcela do 13º salário, que deverá injetar mais de 106 bilhões de reais na economia nacional. De acordo com um estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o pagamento total do 13º salário atingirá 267 bilhões e 600 milhões de reais, um aumento de 6,2% em relação ao ano passado, descontada a inflação. A CNC destaca que a expectativa é que a injeção desses recursos contribua de maneira significativa para a retomada do setor comercial e impacte positivamente o crescimento econômico no país em 2023. Em comparação com o ano passado, em que o valor do ticket médio era de R$ 2.882, este ano será de R$ 2.980. Com a primeira parcela depositada até 20 de novembro, a segunda metade do 13º se destaca como um estímulo importante para o setor comercial na reta final do ano. Para a CNC, essa reversão da tendência de priorizar o pagamento de dívidas reflete não apenas a melhora das condições financeiras, como também uma mudança no patamar de confiança na economia por parte dos consumidores.
reais. Os gastos no comércio neste fim de ano devem liderar o destino dos recursos, totalizando 37 bilhões e 350 milhões de reais. A quitação e o abatimento de dívidas absorverão 35 bilhões e 970 milhões de reais, seguidos pelos gastos no setor de serviços e poupança. Já no varejo, os segmentos mais impactados pela injeção da segunda parcela do 13º salário em 2023 incluem hiper e supermercados, combustíveis e lubrificantes, lojas de vestuário e calçados e produtos de farmácia, perfumaria e cosméticos. Diversos fatores provocam a mudança de comportamento dos consumidores em relação aos anos anteriores, como a expansão da renda e do emprego ao longo do ano e a redução da taxa de juros. Já o aumento dos valores do 13º é impulsionado diretamente pelo crescimento do emprego. Mesmo com o crescimento do comércio eletrônico, a maioria dos brasileiros deverá fazer as compras de Natal em lojas físicas. A previsão é de uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e o SPC do Brasil. O levantamento mostra que 75% dos consumidores devem buscar as lojas físicas para comprar seus presentes de Natal. A grande maioria, né? Não por acaso, os centros comerciais estão assim bastante movimentados nesses dias que antecedem a data festiva. Mas a preferência dos brasileiros são os shoppings e as lojas de departamento. Esse costume de dar presentes no Natal deve levar quase 133 milhões de pessoas às compras neste ano aqui no país. Segundo a pesquisa, os brasileiros pretendem comprar entre 3 e 4 presentes e gastar em média R$ 138 em cada um deles. Agora, sabe quem vai ser o maior beneficiado com essas compras de fim de ano? Bem, de acordo com um estudo, será o próprio consumidor. É isso mesmo, presentear a si mesmo é a intenção de quase 105 milhões de brasileiros. Mas 60% dos entrevistados também querem presentear os filhos, 48% as mães, 44% os cônjuges e 28% os irmãos. O levantamento mostra ainda que as roupas são os produtos mais buscados para dar de presente neste Natal. Depois vem os perfumes e cosméticos, calçados, brinquedos e, por fim, os acessórios. Bem, somando toda a movimentação varejista, a expectativa é que mais de 74 bilhões de reais sejam injetados na economia do país neste fim de ano. A pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, em parceria com o SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, foi realizada com brasileiros com mais de 18 anos em todas as capitais do país. A ansiedade, o estresse, o cansaço excessivo, falta de atenção para evitar problemas como esses atrapalham os estudos. E alguns universitários acabam indo por um caminho perigoso, o da automedicação, usando remédios controlados, vendidos só com receita e indicados para tratar transtornos que eles não têm. As dificuldades em lidar com situações tão difíceis como a pressão em concluir o curso e até mesmo tirar boas notas faz alunos universitários buscarem alternativas perigosas para a própria vida. Segundo relatos dos próprios estudantes, muitos se automedicam para driblar o cansaço e ficar mais atento quando épocas de prova se aproximam ou para finalizar trabalhos. E não há dificuldade em conseguir comprar medicamentos tarja preta. Pelo contrário, é tão acessível a ponto de uma conta comercial no WhatsApp chamada USP Tarja Preta vender esses remédios controlados que até então precisam de receita. Os especialistas dizem que essa automedicação é frequente entre os universitários.
Os jovens que estão iniciando a faculdade geralmente buscam por calmantes. À medida que o curso vai avançando e ficando mais exigente, o que requer maior dedicação, eles passam a usar substâncias estimulantes como a Ritalina. Não existem números oficiais de quantos estudantes universitários fazem o uso desses remédios vendidos no mercado paralelo e sem prescrição médica, mas a automedicação é um problema conhecido no nosso país. Um estudo feito no ano passado pelo Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para o Mercado Farmacêutico aponta que quase 90% dos brasileiros usam medicamentos sem orientação médica. A automedicação, e isso vale para qualquer remédio que não seja isento de prescrição, e não só os tarja-pretas, ainda pode trazer problemas como intoxicação, lesões no fígado e sangramento no estômago e intestino. Ao adquirir remédios sem prescrição e de procedência desconhecida, a pessoa corre o risco de levar para casa uma falsificação ou um medicamento fora do prazo de validade, o que também coloca em risco a saúde. Cuidado, né, gente? Nada de automedicação em qualquer remédio. A seguir, amor e solidariedade embalam as ações de Natal. Olá, vencedoras do estado de Santa Catarina! Eu sou a pastora Keise, coordenadora estadual do Ministério Mulheres que Vencem aqui do nosso estado, e a minha chamada agora é para a região de Criciúma, Tubarão, para a nossa grande Florianópolis, também a região de Brusque, Jaraguá do Sul, Blumenau e Joinville. Pois é neste sábado, dia 16 de dezembro, às 14 horas, a nossa última intercessão das mulheres que vencem do ano. E será o dia do grande avivamento. Temos preparado esse dia através de consagração e também de orações. Você não pode ficar de fora, vencedora. Venha estar conosco. Vista a sua camisa Viva Senhor e faça parte deste exército. Que o Senhor te abençoe e até lá! Você quer ter sucesso? Você quer ser uma pessoa abençoada? Siga a Deus bem de perto. Estreite o seu relacionamento com Ele cada vez mais. Seja fiel e a benignidade e a fidelidade de Deus vai te alcançar. Não deixa nada te afastar. Mas a pessoa está dentro da igreja, mas não está perto de Jesus. Mas a pessoa vem para o culto, ela está na igreja, mas a comunhão dela com Deus não está tão boa como deveria estar. Mas por quê, pastor? É uma frieza que entra. Uma frieza. Às vezes a pessoa está se relacionando com coisas erradas, até com pessoas erradas muitas vezes. E isso acaba afastando a pessoa da presença. É uma coisa muito sutil que o diabo vai usando para desviar o cristão do caminho de Deus. Ninguém se desvia do dia para a noite. Ninguém. A pessoa vai dando ouvido ao inimigo, vai dando ouvido, e ela vai gradativamente se afastando da presença, e a alma dela vai ficando doente. Ela vai ficando triste, deprimida, ela vai perdendo o prazer da vida, porque está longe do Deus Todo-Poderoso. Mas quando ela volta e fala, não, Jesus, eu quero seguir o Senhor de perto. O dia da Santa Ceia é para a nossa comunhão íntima com o Pai, onde a gente bebe o sangue de Jesus que perdoa os nossos pecados, onde nós comemos o corpo de Cristo que fortalece o nosso corpo. Para quê, pastor? Para a gente seguir Jesus bem de perto. Diga amém, irmãos. Bem de perto, porque o tempo está passando, Jesus está cada vez mais próximo de voltar para buscar a igreja, isso é fato, o tempo está passando, tudo está se cumprindo e a nossa salvação está mais perto de nós agora do que quando aceitamos a fé.
É nesse tempo agora que o diabo vai fazer de tudo para nos afastar de Deus. É neste tempo agora. Mas aqueles que amam ao Senhor devem buscá-lo de todo o coração, crer na palavra, porque como foi dito, tudo vai se cumprir. Em nome de Jesus. E olha só, uma pesquisa constatou uma chance maior de mortalidade ao analisar o impacto que viagens para o parto podem ter em desfechos de saúde ao recém-nascido. O levantamento também alertou para a necessidade de criar políticas públicas que venham a melhorar essa situação. A pesquisa, elaborada pelo Centro de Estudos Empíricos em Economia da Fundação Getúlio Vargas, constatou que 31% das mães do Brasil viajam uma média de 59 quilômetros para realizarem o parto. Devido a esses trajetos, a probabilidade de mortalidade é meio ponto percentual maior para crianças cujas mães viajaram para dar à luz. Quando a distância passa dos 100 quilômetros, a mortalidade aumenta para 2 pontos percentuais. A pesquisa também demonstra que a distância percorrida pelas mães vem aumentando nos últimos anos, ao comparar o período de 2006 a 2017. Essa questão relacionada ao deslocamento das mães é ainda mais crítica se forem observadas as desigualdades por regiões, visto que a frequência de mães que precisam sair de seus municípios devido ao parto é ainda maior no Nordeste do país. No Norte, embora o deslocamento seja menos frequente, é necessário olhar a situação tendo em vista que os estados nortistas costumam ter grandes municípios e a distância chega a ser alta. Para as gestantes do Sul e Sudeste, que contam com uma rede em geral mais estruturada, as distâncias são menores e, consequentemente, a probabilidade de mortalidade cai. Além da desigualdade geográfica, a pesquisa também analisou o padrão socioeconômico das mães que realizam esses percursos para hospitais em outros municípios. O estudo constatou que em lugares com maior grau de desenvolvimento humano, melhores condições de vida e acesso à educação, as mães viajam distâncias relativamente menores. Para encontrar esses resultados, o projeto utilizou diversas bases de dados administrativos de saúde do Brasil, juntamente com modelos de regressão para dados de painel, com o objetivo de investigar o efeito da distância percorrida para o parto sobre a mortalidade infantil. Uma pesquisa constatou uma chance maior de mortalidade, foi o que a gente acabou de passar, né, gente? Desculpa pelo engano. A solidariedade de um gesto de amor prática. Agora a gente vai falar sobre a CBF, né? Eu acho que eu errei, desculpa, peço perdão. A CBF teve a entrada aí de uma ordem judicial para acabar derrubando o seu atual presidente. Tudo isso gerou uma confusão no futebol brasileiro que ainda vai aumentar. A notícia que movimentou o futebol brasileiro nesta quinta-feira é fruto de um processo que existe desde 2018, por iniciativa do Ministério Público do Rio de Janeiro, ainda referente à eleição de Rogério Caboclo, antecessor de Edinaldo. O Ministério questiona o Estatuto da Confederação por estar em desacordo com a Lei Pelé, porque prevê pesos diferentes para clubes nas votações para a escolha do presidente. Os dirigentes das 27 federações tinham peso 3 na votação, contra peso 2 dos 20 clubes da Série A e peso 1 dos 20 clubes da segunda divisão. Em 2021, a Justiça anulou a eleição de Rogério Caboclo e determinou uma intervenção na CBF, nomeando Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, como os interventores. Mas, pouco tempo depois, a medida foi cassada.
A CBF e o Ministério Público fizeram um acordo extrajudicial e assinaram um termo de ajustamento de conduta. O estatuto mudou e os pesos nos votos dos times da Série A e B ficou igual. Na nova eleição no ano passado, Edinaldo Rodrigues, que estava como presidente interino, foi eleito para um mandato completo de 4 anos a partir deste ano. Gustavo Feijó, que era vice na época de Caboclo, acionou a segunda instância. O pedido dele era que o termo de ajustamento de conduta fosse anulado e Edinaldo afastado, alegando que o juiz de primeira instância não tinha atribuição para homologar o documento. E foi isso que foi acatado nesta quinta-feira pela Justiça do Rio de Janeiro. Rodrigues vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília para tentar voltar ao posto. A cúpula da CBF enviou a algumas federações estaduais cartas recebidas da FIFA e da Conmebol, que alertam que pelos regulamentos dessas organizações é proibida a intervenção fora do âmbito desportivo e que a prática pode gerar sanções como suspensão da CBF e das competições. Solidariedade, um gesto de amor praticado pela Fundação Internacional de Comunicação ao longo de todo o ano, mas no Natal é intensificado e nesse mês de dezembro a FIC realiza ações em várias instituições. Nossa equipe de reportagem acompanhou uma delas. Levar alegria ao Natal de quem mais precisa é a missão da Fundação Internacional de Comunicação neste final de ano. Em parceria com o Ministério Mulheres que Vencem e o braço social da sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo, voluntárias proporcionaram um dia especial ao Instituto Solid Rock Brasil, na zona norte da capital. Que aqui as crianças que estão aqui, muitas das vezes não tem essas visitas de pessoas de fora. E aqui a gente está fazendo acolhimento, fazendo aquele carinho, né, especial para todas as crianças. Um ato de amor ao próximo que faz toda a diferença na vida das 15 crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social que vivem no abrigo. São parceiros assim que fazem a gente continuar, né? Então é muito importante as doações para o subsídio da casa do dia a dia. A doação da FIC e seus parceiros aqui hoje inclui 90 quilos de alimentos, kits de higiene, quase 500 peças de roupas e calçados, brinquedos, doces e, claro, a palavra de Deus impressa nas Bíblias, que chegam como os principais presentes deste Natal. Em Provérbios 22:6 diz: instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Este é o motivo que nós trouxemos o real presente, que é a palavra de Deus para essas crianças e adolescentes, para que elas venham ter um futuro promissor nas mãos daquele que nos ensina tudo, que é o nosso Cristo. Todas as crianças receberam um exemplar das Escrituras e, no momento da entrega, foram orientadas sobre a leitura. Eu falei para ela todos os dias meditar no versículo, que Deus vai abrir a mente dela e ensinar como ela deve seguir os caminhos do Senhor. Quando recebemos uma Bíblia, recebemos a vida do Senhor, né? Porque Ele deu o seu próprio sangue em nosso favor. Foi um dia de grandes ensinamentos, solidariedade e bênçãos. Abençoa essas crianças, cada um que estiver aqui, Deus. Em nome de Jesus, repreende tudo aquilo que não provém de Ti aqui neste lugar, Deus. Em nome de Jesus. E não para por aqui. Ao longo de todo o mês de dezembro, a Fundação Internacional de Comunicação e seus parceiros realizarão mais ações como essa em outras instituições do Estado. E todos podem participar. Faça sua doação de alimentos não perecíveis, itens de higiene e brinquedos em bom estado em qualquer unidade da Igreja Internacional da Graça de Deus, em todo o Brasil. É isso aí, ajudar é sempre bom. E a gente tem aqui a Igreja Internacional da Graça de Deus, sede em Criciúma, aqui na região da Grande Próspera, que você também pode estar trazendo a sua doação ou em qualquer uma delas, como disse a reportagem, na nossa região e no nosso estado. Fique à vontade. A seguir, X-Salada, iguaria criciumense que agora é patrimônio imaterial da cidade.
Olá, vencedoras do estado de Santa Catarina! Eu sou a pastora Keise, coordenadora estadual do Ministério Mulheres que Vencem aqui do nosso estado, e a minha chamada agora é para a região de Criciúma, Tubarão, para a nossa grande Florianópolis, também a região de Brusque, Jaraguá do Sul, Blumenau e Joinville. Pois é neste sábado, dia 16 de dezembro, às 14 horas, a nossa última intercessão das mulheres que vencem do ano. E será o dia do grande avivamento. Temos preparado esse dia através de consagração e também de orações. Você não pode ficar de fora, vencedora. Venha estar conosco. Vista a sua camisa Viva Senhor e faça parte deste exército. Que o Senhor te abençoe e até lá! Deus ele tem perdoado a gente pela misericórdia. Deus tem perdoado, Deus tem sido longânimo conosco. Agora, se a gente acertar o caminho, a gente vai entrar na bênção antes daquilo que a gente possa imaginar. O que nos atrapalha é a desobediência. O maior pecado de Israel foi a murmuração. O povo murmurava demais, reclamava demais, e aquilo entristecia muito Deus, porque Deus amava e ama Israel e nunca deixou faltar nada, irmão. Quando faltava carne, Deus mandava carne, faltava pão, Deus mandava, faltava água, Deus mandava, e o povo não parava de reclamar, não parava. Então, o que a gente percebe? Está faltando mais gratidão, está faltando adoração, está faltando dizer: Deus, tudo que eu tenho, obrigado, Senhor. Diga amém, irmãos. Obrigado pelo trabalho, obrigado pela saúde, obrigado pela minha família, obrigado, Senhor. E se o Senhor tem um plano, um projeto de aumentar isso aqui, de abençoar, fique à vontade, tenha liberdade de me usar para cumprir o teu plano na minha vida. Mas não reclame, não murmure, pessoal. A murmuração se trata da ingratidão. Uma pessoa que está descontente com a vida. Não, eu estava pregando hoje aqui às 6h30 no programa, irmão, sobre pessoas que estão no presídio. Tem pessoa que está no presídio lá, daria tudo para estar aqui, ou para ter o que a gente tem, mas está lá pagando por um erro, mas está lá. Daria pessoa que estão na UTI, nos hospitais agora, que daria tudo para ter o que você tem, para estar onde você está, mas a gente não reconhece. Então reconheça a graça de Deus, agradece a Deus por aquilo que Ele tem te abençoado. E olha, o que a Bíblia diz em Mateus 25:21, que eu sempre falo aqui para vocês? Seja fiel no pouco, no muito Deus nos colou. Isso aqui é uma regra que eu carrego para a minha vida, tá? Isso aqui é lei do retorno, não tem como mudar isso aqui. Quando nós somos fiéis no pouco, Deus, Ele acrescenta, Ele multiplica, Ele dá graça, Ele nos abençoa. E atenção, nessa quarta-feira passada foi aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa do Estado, a ALESC, a lei que dispõe sobre o pagamento de fiança concedida por autoridade policial ou judicial via transferência eletrônica, bancária ou Pix em Santa Catarina. A proposta foi protocolada em julho deste ano e a lei passará a vigorar daqui a 30 dias, pois ela já foi publicada. A determinação possibilitará uma forma mais rápida e também segura para o pagamento e recebimento da fiança, visto que os meios propostos são instantâneos, permitindo a utilização através de aplicativos em celulares em qualquer horário. Após realizado o pagamento por Pix ou transferência eletrônica bancária, o comprovante deverá ser apresentado ao inquérito ou nos autos processuais e também constará na certidão juntada aos autos e no livro de fiança. Então, portanto, algo infracional que precise o pagamento de fiança pode ser daqui a 30 dias
pago com Pix ou transferência bancária, fazendo com que ali, né, quem está preso, o autor, a pessoa que tem que pagar a fiança, seja liberado mais rápido. Essa é uma ação que foi proposta pela Alesc e aprovada no último dia 6. Criciúma é tão apaixonada por X-salada que resolveu, através de um projeto de lei, transformá-lo em patrimônio imaterial. Cheio de toques especiais, o lanche virou até refeição na hora do almoço. Vou fazer bom dia. Sim. Ok, salada. 100 gramas. Ok. 2 bacon. E mudaria com coxinha. Ok? Vou tirar do balcão. Tá bom. Meio-dia. Ok, estará pronto. Obrigada. Tchau, tchau. Coloca na chapa, prepara o pão e no final coloca muita maionese caseira. Esse é o patrimônio imaterial de Criciúma, uma cidade que hoje tem mais de 60 estabelecimentos que trabalham vendendo essa iguaria local. São pouco mais de 215 mil habitantes na cidade. Em algumas lanchonetes, elas chegam a confeccionar por noite mais de 2 mil lanches. E não fica só restrito ao final do dia. Hoje, ele também é vendido no horário do almoço. Olha, até que não me surpreende, porque a gente vê que é uma comida um pouco mais calórica, apesar de ser bem completa, né? E fica uma fácil digestão quando tu almoça, muito mais do que comer à noite, né? Apesar de que sai muito mais à noite. Mas seria o ideal, na verdade, né? Comer no almoço, eventualmente é uma boa refeição. Sem um local específico de origem, a cidade adotou o X-salada e é o lanche preferido dos consumidores jovens. Ele chegou ao sul catarinense em meados da década de 80. O Simon hoje é empresário do ramo, mas essa paixão pela venda da iguaria criciumense começou lá atrás, na adolescência. O X, a carne, a maionese caseira, que é a marca registrada, ela realmente fez parte da nossa história. Minha mãe também já trabalhou com isso, minha mãe e meu pai, lá no início dos anos 90. Cada um tem o seu segredinho para deixar o lanche mais atrativo, mas o importante é seguir as regras básicas, como o pão, a salada e, é claro, os grãos e o toque especial, a maionese caseira. Tem um segredo no preparo. A nossa é um pouquinho diferente, vai ver as imagens, ela tem uma consistência um pouquinho diferente da maioria. Mas é porque a receita foi sendo aperfeiçoada, a gente teve que estudar um pouquinho. Eu peguei uma receita lá do início, como falei, dos anos 90, mas eu tive que aperfeiçoar, fazer um pouquinho diferente, colocar o meu toque ali, com a ajuda da minha esposa, a gente conseguiu fazer algo um pouquinho melhorado. Então, os nossos amigos costumam dizer assim, a maionese caseira é tão boa que dá para comer qualquer coisa, até com doce. De acordo com a preposição da lei que tornou o X-salada criciumense uma marca na cidade, o objetivo é reforçar o setor de lanchonetes do ramo, incluí-lo também em atrações turísticas na cidade e passar a seguir padrões, como a linguiça de Blumenau, o cachorro-quente de Sorocaba, e tornar mais atrativo e atiçar a curiosidade de quem visita Criciúma. Com gostinho, sem gostinho, no almoço ou no jantar, na lanchonete ou em casa, o X-salada criciumense tem a marca e a cara da cidade. O X-salada criciumense não tem para bater. Gente, se tornou agora, né? O projeto de lei foi aprovado pela Câmara de Vereadores, só falta a sanção do prefeito Clédio Salgado, que é um entusiasta do X-salada também, vive aí aparecendo nas redes sociais comendo X-salada, porque realmente é uma característica aqui de Criciúma, né? Essa forma de confeccionar o lanche sem acrescentar muito no valor. Como a gente falou na reportagem, cerca de 2 mil X-saladas são feitos
muitos confeccionados em alguns restaurantes por noite. É muita coisa, gente. Realmente é o gosto do cristiumense pelo x-salada, e quem vem aqui, a primeira coisa quando você recebe visita e quer levar para passear é comer o x-cristiumense, porque é uma iguaria, é uma especialidade. E a maionese caseira, um show à parte, né? Cada um dá aquele toque especial e acaba deixando o lanche ainda mais característico e com identidade própria. Parabéns aí o pessoal que faz essa iguaria e investe nesse tipo de lanche, nesse tipo de empreendimento. Obrigado, pessoal do X Carvoeiro, que recebeu a gente hoje pela manhã para fazer essa matéria aí. Parabéns a todos que fazem do X-Salada um bem imaterial para o município de Criciúma. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta sexta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, e no nosso canal do YouTube /TV Primavera Criciúma. Eu volto na próxima edição do Boletim Primavera, no final de semana também, na segunda-feira a partir da 1h15 da tarde aqui com você. Mas antes, hoje às 2h tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, e às 4h a Hora da Graça, encerrando a semana e a programação com muita fé e oração. Gente, estamos chegando no final do ano, é bom colocar as orações em dia. Acompanhe nossa programação. Fiquem com Deus, um abraço, até segunda. Tchau!